Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastor Lucas pastoreia a congregação Esmirna, que fica aqui nas proximidades da Ribeira, Praia do Zumbi. Não é isso? 73. Tem sido uma grande bênção, o trabalho está avançando e ele sempre que pode está aqui nos abençoando com a palavra. Quantos querem ouvir Deus falar? Levante uma de suas mãos, diga: Pastor Lucas, Deus seja com o irmão, Deus seja conosco. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por bondade, no segundo livro histórico dos reis de Israel, capítulo de número 4. Depois localize o versículo de número 38. Eu quero, nesta oportunidade, como de costume, externar diante do Senhor, nosso Deus, toda a minha gratidão e alegria por poder estar fazendo o que eu amo, que é a exposição da Bíblia Sagrada. Louvamos a Deus por esta oportunidade, louvamos ao Senhor nosso Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Eliseu, pastor Marcos, que sempre tem nos agraciado com riquíssimas oportunidades em poder estar verbalizando o texto bíblico. É uma honra. Aos meus amigos obreiros, os quais se faz presentes aqui, é uma alegria também poder adorar a Deus na companhia dos senhores, à igreja, aos visitantes, pessoal da plataforma do YouTube, que a boa mão do Senhor possa alcançar as vossas vidas, assim como tem nos alcançado aqui também. Quem encontrou segundo Reis, capítulo 4, verso 38, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. O texto bíblico diz assim: e voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa, cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém, ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então, não havia mal nenhum na panela, e a diga glória a Deus. Assentai-vos por bondade. Meus irmãos, refletindo em Deus acerca do que compartilhar com a igreja nesta noite, esse texto subiu ao meu coração e eu estive refletindo e pensando e buscando em Deus o entendimento para compartilhar com a noiva do Cordeiro que se reúne aqui na noite deste dia. Esse texto narra-nos acerca de um milagre num lugar chamado Gilgal. E este lugar era um lugar de memórias extraordinárias, porque todas as vezes que se pensava em Gilgal, a memória era ativada e trazia à mente dessas pessoas os grandes feitos os quais o Senhor havia realizado no passado. Estar em Gilgal era recordar-se dos grandes feitos, das maravilhas,
da fidelidade de Deus, que uma vez se manifestou na vida do seu povo, o povo que se chama pelo seu nome. Era um lugar de extrema relevância e de importância por conta de Josué, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 19, o texto bíblico nos orienta, nos informa que o Senhor Deus orientou que quando o Jordão se abrisse, era para retirar do Jordão 12 pedras, e que essas pedras fossem levadas para Gilgal, e ali em Gilgal levantasse um memorial. E todas as vezes que os filhos de Israel perguntassem para os seus pais: pai, que pedras são essas? Por que essas pedras estão aqui? Qual o motivo dessas pedras estarem aqui? E os seus pais iriam compartilhar o que Deus havia feito no passado e o porquê que aquelas pedras se encontravam naquele lugar. Estar em Gilgal era se recordar de feitos maravilhosos. Estar em Gilgal era compreender que o Deus que começa uma obra, ele leva até o fim. Estar em Gilgal era ter a certeza que aquele que chamou, sustenta, conduz, garante e leva até o lugar que ele determinou. Estar em Gilgal é saber que para o Deus a quem serve não existe impossíveis. Estar em Gilgal é recordar-se dos maravilhosos e magníficos feitos que Deus realizou no passado. Só que o texto que lemos revela-nos que Eliseu retornou a este lugar, Gilgal, e no seu regresso, na sua volta a este lugar, havia se estabelecido um contexto de crise, algo terrível, uma crise, uma fome terrível havia se estabelecido dentro desse lugar. E o texto bíblico nos faz entender que assim que Eliseu chegou a este lugar, os filhos dos profetas, da escola de profetas que Eliseu liderava, assentaram-se para ouvir o profeta, para ser orientado, para receber instruções acerca do que tinha que ser feito, do direcionamento da parte de Deus. Assim como os sacerdotes eram representantes do povo diante de Deus, os profetas no Antigo Testamento eram representantes de Deus diante do povo. Então, quando o profeta abria a boca para falar, era Deus orientando, direcionando, dirigindo o seu povo. E enquanto os filhos dos profetas estão assentados, ouvindo o profeta Eliseu, o texto bíblico nos orienta que o profeta Eliseu dá uma ordem para que colocasse uma panela grande ao lume, uma panela grande no fogo, para que fosse preparado um caldo. E o texto diz que um deles se levantou, pelo menos o texto não dá margem para pensarmos que ele foi orientado a fazer assim, porém, parece, à luz do texto, que foi uma iniciativa dele, levantou-se e foi ao campo para poder recolher as ervas para preparar o caldo. E o texto diz que ele não conhecia as parras bravas, e ele colheu ervas as quais não conhecia, encheu a sua capa dessas ervas, levou para o acampamento dos profetas, e chegando lá, ninguém lhe questiona, ninguém lhe pergunta, ele pega aquelas parras bravas, aquelas ervas inapropriadas para o caldo, corta e coloca dentro da panela.
E quando o caldo está preparado, esse texto que nós acabamos de ler, narra-nos que alguém experimenta, eles experimentaram deste caldo, eu não sei se pelo sabor, ou se por alguma reação orgânica, sabemos que estes homens começaram a gritar: homem de Deus, há morte na panela, de sorte que eles não poderiam mais comer daquele caldo, ou tomar daquele caldo. E quando Eliseu foi informado que havia morte na panela, o profeta Eliseu deu uma ordem expressa. E qual foi a ordem? Vá apanhar farinha. E uma vez apanhando esta farinha, trouxeram. E o profeta deu outra ordem. Coloque farinha na panela envenenada. E assim foi feito. Foi adicionado à panela a farinha através da orientação do homem de Deus. E o texto diz que quando a farinha foi colocada na panela, a morte que havia na panela foi extirpada, saiu, foi destruída, foi vencida pelo poder da farinha na panela. Esse texto que eu acabo de explicar, nós lemos o texto, explicamos o texto, tem lições que, se uma vez for aplicadas às nossas vidas, certamente promoverá edificação, e assim nós cremos que há de acontecer para a glória do Senhor Jesus. Olhando para o texto que nós lemos, e de uma forma breve fizemos uma explicação do mesmo, olhando para esse lugar, Gilgal, vamos começar por Gilgal. Eu disse para vocês na introdução que Gilgal é lugar de boas memórias, memórias de feitos milagrosos. Gilgal ficou marcado por um feito milagroso proveniente das mãos do Senhor, o nosso Deus. Só que agora, quando Eliseu regressa a Gilgal, o texto bíblico nos faz entender que havia uma fome estabelecida naquele lugar. Só que o lugar que foi marcado por Deus, agora estava sendo marcado por uma grande fome. O lugar que tinha um memorial, onde trazia a memória dos grandes feitos de Deus, agora era palco de uma grande crise. Através da leitura do texto que nós acabamos de ler e de explicar, repito, nós vemos que Deus entrou com providência através da instrução que o profeta compartilhou. E isso aqui nos ensina uma lição muito importante para carregarmos para a vida. O lugar que foi marcado por Deus como um lugar de milagres não foi marcado como um lugar de crise. Olhando para essa realidade, aplicamos para a nossa vida uma verdade. Qual? Se a nossa vida já foi marcada por um milagre da parte de Deus, a crise não pode marcar uma vida que Deus marcou com um milagre. Vou falar de novo. A crise não pode marcar uma vida que já foi marcada por um milagre da parte de Deus. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui nesta noite, ou que está nos acompanhando na plataforma do YouTube, dizendo: pastor, a minha vida já está marcada por uma crise, a minha vida já está marcada por um problema. Mas eu venho como profeta de Deus na noite desse dia para dizer para você: essa crise não vai prevalecer.
Tem mãos erguidas acreditando. Esta crise não vai prevalecer. Se a crise já chegou, descansa. Porque aonde a crise marca, um lugar que foi marcado por Deus, Ele vem e remarca de novo. Se você está vivendo crise, te prepare. Vem uma virada extraordinária da parte de Jesus. Alguém recebe a palavra de Deus na noite desse dia. Sai daqui com o coração pegando fogo. Pastor, está tudo fechado, está em crise, a situação está complicada, não sei o que fazer. É o cenário perfeito para Deus agir. Deus está dizendo para pessoas que estão aqui, gente que está acompanhando, não se desespere em meio à crise. Esse contexto é um cenário perfeito para minha mão se movimentar. E eu vou falar uma coisa aqui, irmão, não é para mexer na tua emoção, nem para você dar glória, não. É o que eu creio. Deus já está agindo na crise que você está vivendo. Deus já está trabalhando na crise que você está passando. Por quê? Porque aonde Deus marcou, a crise não marca, a desgraça não marca, a escassez não marca. Vem um tempo de virada. Alguém recebe da palavra? Vem um tempo de virada. Aleluia. Mas tem um ponto interessante desse texto. E qual é o ponto? Os filhos dos profetas, eles estavam assentados, ouvindo o profeta Eliseu. Era um contexto de crise e eles estavam assentados. Crise e os filhos dos profetas assentados. Não tinha ninguém andando para um lado e para o outro, desesperado, pensando o que vamos comer, o que vamos fazer. Estavam todos assentados, ouvindo a voz de Deus. E a lição que nós aprendemos com esse texto é que quem se assenta para ouvir Deus falar na crise, não ficará desesperado no meio dela. Quem se assenta para ouvir Deus falar no meio da crise, não ficará desesperado no meio dela. Você não vai precisar tomar remédio. A saída é sentar para ouvir Deus falar. Você não vai precisar fazer alianças escusas. A saída é sentar para ouvir Deus falar. Você não vai precisar se vender. A saída é se assentar e ficar ouvindo Deus falar. Desesperados na crise ficam pessoas que dependem de informação de mídia, que dependem de informação de governo, que dependem de informação de sistema, mas quem depende de informação do céu não fica desesperado, dorme tranquilo, dorme em paz, chega a sonhar, não fica acordando a noite toda. E Deus está dizendo para nós: se vocês acreditarem que eu tenho uma provisão, o seu coração vai descansar. E tem uma palavra que desceu ao meu coração nesse momento. Eu vou pedir para você falar para quem está perto: descansar. Na crise se assente para ouvir Deus falar. É a palavra que consola, é a palavra que edifica, é a palavra que fortalece, é a palavra que direciona. É Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos levanta. Nós não somos mantidos por governo, nós somos mantidos por aquilo que sai da boca de Deus. Cadê os dependentes de Deus? Não. Só os que dependem dele. Por favor, se manifestem. Só os dependentes. Alabacandarácia. Eremacalamacia arabacanto ramanahasubia. Oh, glórias a Jesus. Cadê o povo que não tem medo de crise? Cadê o povo que não fica desesperado? Cadê o povo que não perde a cabeça quando a conta zera, quando as contas batem na porta e o recurso não tem? Deus tem saída. Fica sentado ouvindo a palavra. Aleluia. 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 Eu vou te dar 30 segundos para você adorar no meio da crise. Aleluia.
Não importa como está a sua conta, aleluia. Não importa como está a geladeira, aleluia. Não importa como está o armário, aleluia. Não importa a roupa que você está usando, dá glória a Deus. Não importa o que está no seu bolso agora, somente adore. Enquanto tem gente desesperada, a DIG está assentada, ouvindo Deus falar nessa noite. Aleluia. Eu sinto Deus nessa palavra. Eu sinto Deus nessa palavra. A crise não vai levar a sua casa. Deus está falando conosco. A crise não vai prevalecer. Agora olha que coisa interessante. Isso aqui é muito interessante. Vamos acelerar. O texto bíblico diz, olha como a Bíblia é interessante, gente. Eles estavam assentados. Eles estavam assentados ouvindo o profeta. Eles estavam assentados ouvindo o profeta. Enquanto eles estavam assentados e não preocupados com o que iriam comer, aí o profeta Eliseu disse, coloca uma panela grande. Coloque uma panela grande no fogo. Enquanto eles estavam sentados, o profeta estava falando, coloca a panela no fogo. E o que a gente aprende com isso? Enquanto estamos sentados ouvindo Deus falar, Deus está dizendo, a sua provisão está sendo preparada. A sua provisão está sendo preparada. Você não está aqui perdendo tempo. Enquanto você está sentado, tem uma panela grande no fogo. Oh, glória! Tem uma panela grande no fogo. E olha o tamanho da panela, DIG. É grande. A nossa igreja não é pequena, a nossa igreja é grande, sem soberba, tá? A igreja é grande, então a provisão tem que ser grande. Deus está preparando a provisão que a DIG precisa. Vou gritar de novo. Deus está preparando a provisão que a DIG precisa. Vou aplicar agora individual. Deus está preparando a provisão que você precisa. Enquanto você está sentado, tem uma provisão sendo preparada. Alguém agarra a palavra, alguém pega. Está sendo preparado. Ih, pastor, mas eu não estou vendo nada. Mas está sendo preparado. Vai fazer o que na DIG? Eu vou me assentar para ouvir Deus. Por quê? Porque minha provisão está sendo preparada. Deus está preparando. Eu sinto que é uma palavra profética para o coração de alguém. Deus está preparando. Está tudo parado, mas Deus está preparando. Não estou vendo nada, mas Deus está preparando. As coisas só estão se embolando, mas Deus está preparando. Te prepare, que daqui a pouco vem a provisão que você precisa. Alguém alcança a palavra. Aleluia. Enquanto a panela está no fogo, alguém se coloca à disposição para buscar a erva. E quando chega no campo, não sabia o que estava apanhando e colheu o que não era para colher. Colocou na capa, e levou e colocou na panela. Se colheu sem saber o que era, quais foram os critérios para a colheita? Conjectura minha, pensamento meu. Talvez um dos critérios seja a aparência. Acho que erva bonita. Talvez um dos critérios seja a pressa. Talvez um dos critérios seja
a urgência. E qual é a lição que a gente carrega para o coração? Não coloca na sua panela o que você não conhece. Não coloca na panela da sua casa o que você não conhece. Não abra a sua intimidade para quem você não conhece. Não traga para dentro quem você não conhece. Não dê acesso àquilo que você não conhece. Porque aquilo que você não conhece pode parecer que vai fazer bem, mas vai fazer mal. Pode parecer que vai dar vida, mas vai matar. Pode parecer que vai edificar, mas vai destruir. Então, ele pega o que não conhece e coloca na panela. E quando estava pronto, quando estava preparado, tira a medida para eles comerem. Tirou, experimentou. E alguém clamou: homem de Deus, a morte na panela. Morreu alguém no final do texto? Não. Então eu entendo que este veneno que entrou na panela não foi para matar. Foi para quê? Para revelar que naquele ambiente tinha um homem de Deus. Eu vou aplicar isso para a tua vida, você vai ter que levar isso para casa. Vai levar para casa. A crise que está batendo lá, o cenário de morte não é para matar, é para se revelar quem você é. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você é jovem de Deus, você é adolescente de Deus, você é um homem e mulher de Deus. O cenário que parece que vai matar apenas vai revelar a tua intimidade com a pessoa do Senhor. Eu prometo que eu não vou fazer muito isso, porque minha esposa está acompanhando, ela não gosta que eu faça, mas eu vou fazer. Perdão, amor. Fala para quem está perto de você. O cenário que parece ser de morte não vai terminar em morte, apenas vai revelar que você é um alguém que desenvolve relacionamento profundo com Deus. A crise revela quem somos. Partindo para a conclusão, o texto bíblico diz, e eu encerro por aqui, quando clamaram um homem de Deus, a morte na panela, Eliseu, com muita tranquilidade, sem desespero, orienta. O profeta não pode ficar desesperado na crise. Tem que continuar na dependência da orientação de Deus. E aí ele vai e orienta. Pega farinha. Pega farinha. E pegaram a farinha. Você pode repetir? E pegaram a farinha. Mais forte, pegaram a farinha. Pegaram a farinha. E foi colocado farinha. Por que foi colocado farinha? Sem forçação de barra, mas pelo resultado. Por que a farinha? Porque a farinha é mais forte que o veneno. Esse veneno não vai matar. Porque Deus te trouxe a DIG nesta noite para você pegar farinha, que é mais poderosa que qualquer veneno de Satanás, e aplicar na panela da tua casa. Eu sinto Deus nesta palavra. A farinha é mais forte que o veneno. Leva a farinha e coloca naquela casa. Leva a farinha e coloca nesse casamento.
Leva a farinha para dentro da sua casa, para dentro da sua família, para dentro da vida dos seus filhos, para a sua vida financeira. E eu tenho uma palavra que é a palavra de Deus para nós na noite deste dia: o veneno não vai matar, porque a farinha vai prevalecer. Por favor, pegue a mão de quem está perto de você, por favor, por favor. 1 minuto, eu termino agora. E fale para esse crente: o veneno não vai matar. Fale para ele: não vai matar, porque a farinha é mais forte. Aleluia. Fala: a farinha do céu é mais forte. O veneno de Satanás não vai matar. O diabo estava esperando a crise virar a tragédia, mas Deus está dizendo: eu entro com a farinha. Eu entro com a farinha para mudar a história. Leva a farinha para casa para a tua história mudar. Leva a farinha para casa para a tua história mudar. Leve a Bíblia. Agarre-se com a palavra. Por pior que seja o cenário e por pior que seja a crise, a farinha sempre será mais forte. Fique de pé adorando a Jesus, mas fique de pé exaltando ao nome do Senhor Jesus. Quem trouxe glória a Deus, que manifeste-se. Quem trouxe línguas espirituais, que se manifeste. Quem trouxe aleluia, vai no aleluia. Mas não fique com a boca fechada. Você que está em casa também está cultuando. Adore a Deus, porque este veneno que está na tua casa não vai matar, porque a farinha é mais forte. E nesse ambiente que nós estamos envolvidos com a palavra, eu quero abrir essa oportunidade para você que adentrou este templo e que precisa de uma virada na sua vida. Eu não estou falando de virada financeira, não. Eu estou falando de mudança de vida que só Jesus pode proporcionar. Transformação da sua vida. Aqui na ADIG tem a farinha que pode mudar a sua vida, que é a palavra de Deus. Cadê você? Primeira vida para Jesus. Você vai fazer o quê? Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente no altar. Nós vamos orar por você. E eu tenho certeza que esse veneno vai ser cancelado. Não, eu tenho certeza que vai haver salvação dentro da sua panela. Eu tenho certeza que haverá uma mudança extraordinária de Deus. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, você que talvez nunca teve um encontro com Ele, pastor, nem sei o que é Jesus. Aqui nós temos uma igreja que abraça, que acolhe e que discipula, e vai te ensinar o que é Jesus, e vai te ensinar o caminho do céu. Cadê você? Vem aqui à frente que eu quero orar por você. O ministério de louvor vai estar adorando, e você sinta-se à vontade